sou a professora Maria Clara. Nossa aula é sobre geografia e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema população brasileira e a distribuição dessa população no território brasileiro. Acompanhe aqui na telinha alguns questionamentos. Você já parou para pensar em como está distribuída a população no território brasileiro? Será que essa distribuição acontece de maneira igual? Ou seja, existem as mesmas quantidades de pessoas em cada estado, em cada região? Observem só. O que vocês acham? Será que o mesmo tanto de pessoas que tem no estado tem no outro? Será que a mesma quantidade de população que tem na região sudeste tem na região norte? Acompanhe aqui no mapa do Brasil. Nós temos alguns estados, né? Temos os estados pintados de laranja, amarelo e vermelho. Aqui de vermelho nós temos a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por que será que esses estados estão pintados de vermelho? Você sabe me dizer? É porque eles são os estados mais populosos do Brasil. Ou seja, os estados onde se concentram mais a população brasileira. Eles têm acima de 10 milhões de habitantes. E nós temos alguns estados pintados de laranja. Nós temos o Amazonas, o Pará, o Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ou seja, Sergipe não está de laranja, está de amarelo. Então, por que será que esses estados estão de laranja? Será que é porque eles são os menos populosos? Não, eles estão de laranja porque são os estados mais ou menos populosos. Eles têm entre 2 milhões a 9 milhões 999 mil e 999 habitantes. E aqui nós temos alguns estados pintados de amarelo, que é o caso do Sergipe, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e o Acre. E sabe por que eles estão pintados de amarelo? Porque eles são os estados menos populosos, ou seja, são os estados que têm menos gente concentrada. Eles têm abaixo de 2 milhões de habitantes. Esse mapa, ele tem como fonte o IBGE no censo de 2000. Tá? Então, a gente está vendo aí que a distribuição da população brasileira não acontece de maneira igual em todos os estados. Nós temos estados com mais gente do que outros, não é isso? Vamos aprofundar mais. Segundo dados do IBGE, em 1º de julho de 2018, estima-se que o Brasil tenha 208 milhões e 500 mil habitantes distribuídos nas 5 regiões brasileiras. Mas essa distribuição acontece irregularmente. Isso fica evidente quando se compara algumas regiões ou estados. Por que isso acontece? Vejam só, aqui diz que está distribuído de maneira irregular nas 5 regiões brasileiras. Você lembra quais são essas 5 regiões? Vamos lá? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São as 5 regiões. Então, a gente viu também, através do mapa, que essa distribuição da população brasileira não acontece de forma igual. Ela acontece irregularmente. E por que será que isso acontece? Vamos ver? Acompanhe na telinha. Nas últimas décadas do século XX, muitos brasileiros migraram de uma região para outra do país em busca de melhores condições de vida no local de destino. A isso chamamos de fluxos migratórios no Brasil. Mas o que é migração? Acompanhe comigo.
Aqui diz que muitos brasileiros migraram de uma região para outra. Por que será que isso aconteceu? O que vem a ser migração? Você sabe dizer? Vamos ver? Aqui no slide, a gente vai falar um pouco sobre migração. Mas antes, nós vamos observar essas imagens. O que a gente tem aí? A gente tem pessoas, né, carregando bagagens. E o que a gente pode dizer disso? A gente pode dizer que essas pessoas estão saindo de um lugar para outro, não é isso? Por que será? Vamos ver mais sobre esse assunto? Acompanhe no slide. Agora nós vamos falar sobre migração. O que é a migração? Migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma temporária ou permanente. Esses fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, que são as secas, os terremotos e os enchentes. Vejam aqui comigo. Nós vemos que migração é o deslocamento, é a saída de pessoas de um lugar para outro. Era o que aquelas pessoas estavam fazendo na imagem, saindo de um lugar para outros. E essa saída foi ocasionada por vários motivos, né? Elas saíam em busca de vidas melhores e também por fatores naturais, como a seca, terremotos e enchentes. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanhe no slide. Os principais fluxos migratórios no Brasil estão voltados para os nordestinos, que saem em direção ao sudeste e centro-oeste. Isso, muitas vezes, é provocado devido às questões de seca, falta de emprego, baixo índice de industrialização em relação a outras regiões, dentre outros fatores. Então, veja aqui comigo. A gente viu que o fluxo migratório aconteceu com mais intensidade na região Nordeste, onde os nordestinos saíam de lá por conta de fatores naturais principalmente. Que fatores eram esses? A seca. O Nordeste brasileiro, principalmente o sertão nordestino, é uma região muito castigada pela seca. E as pessoas não aguentavam, porque a seca é a escassez de água. E daí eles não podiam plantar. Não tinham o que comer. E o que eles fizeram? Saíram de sua região em busca de melhorias nos grandes centros urbanos. Vamos aprofundar mais sobre isso? Vamos ver aqui no slide. A maior parte da população brasileira vive hoje nas cidades. É essencialmente urbana. Cerca de 84% dos habitantes vivem na zona urbana e apenas 16% na zona rural. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Então, a gente está vendo aí que a nossa população é uma população urbana. Por quê? Porque a maioria da população está concentrada na zona urbana e uma minoria na zona rural, ou seja, no campo. Por quê? Porque as pessoas elas estão indo em busca de melhoria de vida. E os centros urbanos, os grandes centros urbanos, eles têm os polos industriais. É onde as pessoas vão em busca de emprego, não é isso? Vamos ver mais. Aqui no slide, acompanhe comigo. Em consequência dos processos de povoamento e sua relação com as atividades econômicas predominantes no decorrer da história do país, temos uma distribuição da população bastante irregular. Isso significa que algumas regiões concentram mais pessoas, enquanto em outras há mais espaço sobrando. Então, a gente viu aqui que a nossa população, como a gente viu no mapa, ela está distribuída de maneira irregular, né? A maioria da população foi para os centros urbanos, para as grandes cidades. Mas aí eu pergunto para você, será que as grandes cidades estavam prontas para receber todo esse fluxo de gente? A gente nota que na cidade de São Paulo, a gente vê grandes prédios, né? E poucos espaços sobrando. A gente vê aqui no nosso Acre, nós temos muitas terras, matas de florestas. Por quê? Porque grande parte da nossa população foi para as cidades grandes. E é assim que acontece nas cidades que muita gente saiu. Agora nós vamos aqui comigo
nós vamos construir um gráfico sobre a distribuição dessa população. Vem, acompanhe comigo aqui. Nós vamos fazer um gráfico de setores, onde a gente vai mostrar quantitativo da população nas regiões. Então, eu tenho aqui, e pintado de verde, que representa a região sudeste. Vejam aqui, a região sudeste, ela tem 42% da população concentrada nessa região. Então, aqui, região sudeste, 42% de pessoas concentradas. Nós vamos ter aqui a região nordeste, Nessa região concentram-se 27% da nossa população. A gente vê que, com relação à região sudeste, o nordeste é bem menor, não é isso? O número de pessoas lá é bem menor que o da região sudeste. Aí nós temos aqui a região sul, com 14% da população concentrada nessa região. Aí nós vamos ter a região norte, será que é maior ou menor que 14%? A região norte é bem menor, não é isso? Ela tem apenas 9% da população brasileira. 9% da nossa população brasileira está concentrada na região norte. E aqui nós temos a região centro-oeste, onde se concentram 8% da população brasileira. Então, por esse gráfico aqui, a gente vê e comprova que a nossa população está distribuída de maneira irregular, ou seja, a maior parte da população está concentrada na região sudeste com 42%. Outra parte, a região nordeste, 27%, região sul, 14%, norte, 9% e centro-oeste, 8%. Na aula de hoje, a gente viu sobre a distribuição da população brasileira. A gente viu que essa população está distribuída de maneira irregular, que existem estados com mais número de população do que outros. A gente viu também que o maior fluxo de pessoas que saíram de um lugar para o outro foi no Nordeste brasileiro, por conta de fatores naturais, como a seca. Não é isso? Os nordestinos saíram de lá em busca de melhorias de vida nos grandes centros urbanos, em busca de emprego, não é? Principalmente. Então, esse fluxo aconteceu muito, essa saída do Nordeste brasileiro para o Sudeste. E a gente vê que toda esse fluxo migratório aconteceu mais nos grandes centros. Isso? O conteúdo de hoje e outras aulas estão disponíveis na nossa plataforma Eduque. Você pode tirar suas dúvidas na nossa plataforma, ok? E a nossa aula termina por aqui. Até a próxima!